Bom dia, eu sou o Dom Astronauta Bem Caetano, esse é o Facebook. Eu já acordei tomando um café. O dia está muito bonito, tem um sol maravilhoso lá fora. Provavelmente hoje a gente vai ter uma sexta-feira muito agradável. Então, todo mundo que estiver planejando aí, tenha um bom dia de trabalho, de estudo, que vocês possam estar sempre pensando positivo. E quando chegar de noite, a galera que vai sair, vai se divertir. Uma boa diversão para todo mundo, um bom final de semana. Eu estava pensando aqui nas coisas que fazem a gente ser mais nós mesmos, assim. O que na vida faz a gente ser mais nós mesmos? Aqui um cigarro, tabaco. Fumar faz mal para a saúde, crianças não devem fumar, é crime dar cigarro para criança. E evite fumar em lugares fechados. Uma das coisas que faz a gente ser uma personalidade única no mundo é as memórias que a gente tem e principalmente as memórias mais cruas. Então, a parte que a gente era criança, a parte que a gente era adolescente, as reações que a gente tinha a respeito das novidades do mundo, essas coisas são muito importantes para a formação da nossa personalidade. E a gente vive numa sociedade que é muito carregada de problemas antigos, de convivência, por causa da educação. Então a gente vê pessoas que não gostariam de ter racismo, mas sentem racismo. A gente tem pessoas que não gostariam de ter homofobia, mas sentem homofobia. E tem pessoas que têm sentimentos a respeito do pobre, a respeito do rico, a respeito do próprio corpo. Tudo isso sempre começa muito cedo. A maneira como nós lidamos com os elogios, com as reprimendas, a maneira como nós nos tranquilizamos quando erramos e quando nós superamos esse erro, como que nós aprendemos a não ter mais o medo de errar. As nossas personalidades são construídas de uma maneira precária na maioria das vezes. Como eu disse já em outro vídeo, os nossos pais não costumam fazer um cursinho de pais para ser pais. Eles não costumam fazer uma análise de personalidade, tratar os problemas como violência ou traumas deles mesmos antes de ter os filhos. Então, é necessário ter sempre muita paciência quando a gente percebe que tem um problema de educação na nossa vida. Na minha família, por exemplo, todo mundo fala muito alto. Parece uma família de italiano, né? Eu tenho nome Caetano e todo mundo fala bastante alto. Então, a partir do momento que a gente percebe que tem esse problema de falar alto, de rir alto, e que isso incomoda as pessoas, tem uma reação natural da gente não ter uma autoestima tão preservada nesse momento. A gente tem que prestar atenção em coisas que nos foram ensinadas ou transmitidas e não foram corrigidas de uma maneira que fosse nos ensinar a nos corrigir com relação a isso. Então, se nós somos filhos de negros ou de pobres, ou nós somos pessoas que não tiveram tanto estudo, nós temos essa característica de nos analisar segundo esses preconceitos que foram colocados sobre nós. E aí se torna fundamental que a gente tenha mais educação a respeito de quem nós somos, que a gente possa aprender mais a respeito de quem nós somos, para que a gente possa ter uma reconfiguração dessa parte que não foi estudada previamente, antes de ser inserida no nosso... como se fosse no nosso set list de educação, né? A nossa educação pessoal.
Muitas vezes você vem de uma família em que o pessoal batia nas crianças, ou colocava de castigo, ou quando as pessoas erravam, porque já era comum na sociedade, se praticava o bullying, que é tirar sarro de quem erra, tirar sarro de quem não está conseguindo os melhores resultados. E nas famílias onde há esse tipo de educação, também tem a cultura do tapinha e do usar o chinelo para assustar. Tem a cultura do bicho-papão vai te pegar se você disser uma mentira. E se você não dormir logo, o papai do céu vai ficar chateado. Ou seja, desde criança a gente já tem esses traumas implantados sem querer por pessoas que também receberam isso dos seus pais. E aí entram complicações maiores, como, por exemplo, quando as pessoas têm uma formação ética e religiosa que ensina a praticar esse tipo de violência. Porque o bullying é uma violência. Quando você dá o castigo, mas não dá uma compreensão, é violência. E bater em criança, então, nem pensar. Se você consultar um psicólogo, um profissional de pedagogia, você vai descobrir que uma criança, quando você bate nela, ela aprende apenas a ter medo, vergonha e se comportar na sua frente. Mas quando ela estiver sozinha, sendo ela mesma, ela não vai estar sob esse controle de violência que você impôs. Então, existem religiões, por exemplo, que ensinam a bater nos filhos, que dizem que se você afasta a vara da correção do seu filho, que o diabo vai ficar com a sua alma, mas que se você bater no seu filho, Deus vai iluminar a mente dele e ele vai saber o que é a vida. Particularmente, nós somos aversos a essas inclinações violentas do ser humano que justificam os meios que encontra para corrigir as coisas que não compreende, usando e confiando apenas na força do próprio braço. Haja visto que, se você quiser usar esse texto, vara da correção, você pode considerar ele como a própria vara da correção de Deus, que no caso não tem mãos e não vai te bater usando um objeto, mas que vai te ensinar lições na vida que vão fazer você ser mais atento com relação à sua própria atitude com as outras pessoas. E se você consegue ver isso de uma maneira semântica e evitar praticar a violência com crianças e adolescentes, você vai ver que os resultados são muito melhores do que aqueles que ficam na velha escola, de colocar ajoelhado no milho, de dar a mão para a palmatória ou de bater no bumbum da criança. Outra coisa interessante é que você vê que as crianças pegam mais afetividade com o tio, com a tia, na creche, na escola, muitas vezes mais até do que os pais, simplesmente por esse detalhe. Porque elas se lembram da mão dos pais batendo nelas. E os tios e as tias, as professoras, nunca batiam, apesar de nem sempre estarem de bom humor, porque são seres humanos, tem essa transferência de que, poxa, meus pais me batem, meus professores não me batem, então eu gosto mais dos meus professores. Vou ter mais na frente, mais exemplos dos meus professores do que dos meus pais. E vou ter mais dificuldade para me relacionar com meus pais do que com pessoas que me ensinem qualquer coisa. Ou seja, sexta-feira, alguns dos seus adolescentes, de repente, vão dar perdido em vocês para passear, para sair. Alguns podem ter bebido ou fumado cigarro. E vocês vão ter que estar com eles para corrigi-los. Se vocês conseguirem não serem violentos, se vocês conseguirem serem os mestres compreensivos que eles precisam, com certeza o lugar que vocês têm de pai, de mãe, pode ser restaurado. Outra coisa importante é, da mesma forma que a gente quer que as pessoas aprendam a mudar de ideia, a gente também tem que mudar de ideia. Então não adianta quanto tempo eu acreditei que fazer uma coisa era certo. Quando eu descubro que essa coisa é errada, nós temos que nos arrepender
mudar de ideia e deixar bem claro, eu não sou mais assim. Se você fosse uma criança na minha casa, hoje em dia você não iria apanhar. Se você fosse o meu aluno, eu não iria tirar sarro de você. Se você tivesse um histórico como sendo negro ou pobre e que sofreu preconceito por isso, eu nunca desprezaria isso. E assim os seus filhos e os seus jovens podem voltar a ter um bom referencial de vocês. Ou seja, essa pequena mensagem que eu deixo hoje de manhã. Vamos abrir mão da violência. Vamos abrir mão do pensamento em que a violência pode reagir positivamente, ou seja, vamos abrir mão do pensamento que a violência pode resolver o seu problema. Vamos abrir mão do pensamento que a violência pode consertar o teu filho para que ele seja algo que você goste. Primeiro que o teu filho não tem que ser algo que você goste. As pessoas têm que lembrar disso. Fazemos filhos para o mundo e não para nós mesmos. Segundo, que se você não aprender que o seu filho é uma personalidade, que a sua criança precisa de respeito, atenção e carinho, você vai acabar fazendo mais um ser humano quebrado e que depois não vai ter bons referenciais das pessoas que mais o amam. Então, vamos dizer não à violência, não a bater em criança, não a achar que o mundo é um reformatório e que as pessoas têm que aprender na base da porrada, porque isso é realmente ser parte do problema, ser a doença do planeta e não tentar participar da solução. Um bom dia e mundo feliz para quem quer.